Também do nosso irmão Durval, que está na nossa retaguarda. Queria muito ouvir a palavra de Deus pelo servo de Deus. Então, a gente aprende muito com estes homens que têm nos ajudado também em todo esse trabalho. E o Senhor tem usado a vida desses homens também para abençoar as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Meus queridos, eu quero em breves palavras, em ligeiros tempos, meditar um pouco da palavra de Deus, meditar um pouco na palavra de Deus com os irmãos, no texto que foge um pouco da leitura, mas que tem o mesmo propósito, que é de anunciar a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Lucas, amém. Capítulo de número 8, versículo 43 em diante, vamos ler a palavra de Deus. Por gentileza, abra as vossas Bíblias. E também peço aos queridos amados ouvintes da palavra de Deus que, por gentileza, se puder, atente para a palavra de Deus neste momento, porque o Senhor quer falar contigo nesta noite, assim como já vem falando pelos hinos aqui entoados. Amém, meus irmãos? Amém. Lucas, capítulo de número 8, versículo 43. Assim diz a palavra do Senhor. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus bens e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, as multidões te apertam e pressionam. E dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Amém? Oh, glória, amém. Um texto bastante conhecido da Igreja do Senhor, escrito por Lucas este, um homem inspirado e um homem de Deus, que fez também o livro de Atos dos Apóstolos. Os irmãos também sabem que Lucas ele não foi um discípulo de Jesus, este que escreveu. Este Lucas é o mesmo citado por Paulo como o médico amado, aquele que era grego e que se dedicou a buscar e a fazer um relato da vida e do ministério do nosso Senhor Jesus de forma delicada, de uma forma também muito dedicada aos detalhes e também ao ministério do Senhor como um todo. Lucas escreve o livro dele direcionado a um homem, porém a palavra, a mensagem que traz no livro de Lucas, Aleluia, glória a Jesus. Nós lemos em Lucas capítulo 19, versículo 10, que é de anunciar ao mundo que o Senhor veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia! Glória a Deus por isso. Glória a Deus! Queridos, Lucas traz nesse texto também esta essência de que Jesus veio buscar, mas Jesus não veio só buscar, ele veio salvar. Oh, aleluia, glória a Salvar Deus! é tirar do perigo. Lucas diz que quando Jesus ele fala isso na casa de Zaqueu, ele fala de buscar para si e também de salvar, de tirar do perigo a gente. Jesus nos salvou, nos tirou do perigo. Oh, glória, das mesmo assim, garras do inimigo. E nos colocou aqui hoje para dar glórias a Deus. Aleluia, glória a Deus! E ele também quer fazer isso na vida dos amados ouvintes que nos acompanham, que estão aqui a nos escutar. Queridos, esta mulher citada por Lucas, ela havia 12 anos que sofria de uma doença, de um fluxo de sangue, que os irmãos assim já conhecem bem. Esta doença que fazia com que esta hemorragia debilitasse ela no seu corpo físico, mas que trouxesse também consequências espiritualmente falando. Aleluia! E também na sociedade a qual ela vivia, uma experiência e muitas dificuldades também. Oh, glória a Essa mulher, Jesus! ela era considerada como impura, porque o fluxo de sangue a qual ela sofria era um fluxo de sangue chamado pelos judeus de Izavá. Este fluxo era um fluxo anormal. A mulher, em todo o período que ela sofria com esse fluxo anormal,
ela era considerada impura. Ela, sendo impura, no meio da sociedade a qual ela vivia, ela não podia ter um convívio com os demais. Ela vivia de uma forma isolada. E isto trazia consequências psicologicamente, espiritualmente e fisicamente para esta mulher. Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus, ela nos conta, nos diz, e Marcos também afirma isto, que um dia esta mulher ouve falar de Jesus. E quando esta mulher ouve falar de Jesus, ela começa a reconhecer o poderio do Senhor Jesus. Aleluia, glória a que ele era o Deus. Messias, de que Jesus ele era aquele a qual os profetas falavam que viria a todo o povo de Israel para salvá-lo. Então, esta mulher começa a ter a fé de que apenas ao tocar nas orlas de Jesus, nas orlas das vestes de Jesus, ela seria curada. Aleluia, glória a Deus. A fé dessa mulher foi no ouvir e também foi no tocar. Quando esta mulher e a chama da fé entra no coração desta mulher, ela mesmo debilitada fisicamente, mesmo sofrendo de um fluxo de sangue há 12 anos, não era 12 dias, não era 12 meses que é um ano, era 12 anos de vida. Imagina a situação desta mulher, mergulhada na impureza, que não era, de certa forma, dela aquilo. Ela sofria com aquilo, mas ela não queria estar passando por aquela situação. Uma situação que nas mãos dos médicos da época era impossível de fazer alguma coisa. Ela gastou tudo o que tinha. Aleluia, glória a Deus. Os bens já não importavam mais para ela. Ela queria saúde, mas ninguém conseguia dar a ela a saúde. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, aleluia. Oh, glória a Deus. Mudaram. Porque Jesus, quando ele vem, aleluia, ele não vem só para curar, aleluia, a forma física da gente, não. Ele vem para curar a nossa alma. Oh, glória a Jesus, aleluia. Com certeza, aquela mulher, quando ouviu falar de Jesus, aleluia, ela não só ouviu falar dos milagres, oh, aleluia, mas ela com glória certeza ouviu também falar de que quando Jesus dispensava alguém, ele dizia, vai em paz. Oh, glória a Deus, aleluia, glória. Aleluia. Aquela mulher colocou no seu coração, tão somente se eu tocar na orla dele, eu vou ser curado. Oh, aleluia, glória a Deus. Aquela mulher não queria nem estar à frente de Jesus para falar com ele. Ele disse assim, eu só quero, que eu não quero atrapalhar ele, não. Eu quero que quando ele estiver andando, eu apenas toque na orla dele e vou embora. Oh, glória a Jesus. Mas o encontro com Jesus, meus irmãos, ele é particular. O encontro com Jesus, quando Jesus vem, ele começa a transformar a nossa vida e nos dá agora um novo testemunho. Aleluia, glória a Deus. Aquela mulher não se importou com as dificuldades, não se importou com o que os outros iam falar. Ela apenas colocou no seu coração, e quando ela colocou aquele objetivo no seu coração, a multidão não importava para ela. Ela foi no meio da multidão, e a Bíblia diz que quando ela vai no meio da multidão, ela vai passeando, e encontra Jesus, e quando ela encontra Jesus, ela estende as mãos, oh, aleluia, glória a Deus. Aleluia. E Jesus, ele não é qualquer remédio que a gente toma e tem que passar um tempo para ele fazer efeito, não. É assim mesmo. Glória a Deus, aleluia. Quando ela toca nas